Será que o atual ensino dos 144.000 das testemunhas de Jeová está correto? No primeiro século, vemos em Atos 2:15 que 120 pessoas das 12 tribos de Israel, que aceitaram Jesus Cristo, foram batizadas com o Espírito Santo. Em seguida, em Atos 2:41 vemos que mais 3.000 pessoas que aceitaram Jesus Cristo foram batizadas com o Espírito Santo, e em Atos 4:4 vemos mais 5.000 pessoas que aceitaram Jesus Cristo e foram batizadas com o Espírito Santo. Somando tudo, vemos que após a morte de Jesus e a evangelização feita pelos apóstolos e discípulos de Jesus no primeiro século, 8.120 pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas com o Espírito Santo ou foram ungidas com o Espírito Santo. Vamos fazer uma regra de 3 simples. Se em uma semana de 7 dias durante a festividade de Pentecostes foram batizadas cerca de 8.120 pessoas, seguindo esta proporção, em quantos dias seriam batizadas com o Espírito Santo cerca de 144.000 pessoas? Vamos arredondar. Se em 7 dias, 8.000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, seguindo esta lógica, vamos multiplicar por 10, e assim, em 70 dias foram batizadas 80.000 pessoas. Agora, vamos dobrar para 140 dias de pregação ou evangelização feita por estas 80.000 pessoas que se tornaram cristãs, e que foram batizadas com o Espírito Santo. Qual o resultado? O dobro de 80.000 pessoas seria 160.000 pessoas. Somente em 140 dias de pregação lá no primeiro século já ultrapassou os 144.000, perceberam? Repetindo. Somente em 140 dias de pregação lá no primeiro século já ultrapassou os 144.000, perceberam? Recapitulando: 7 dias igual 8.000, 70 dias igual 80.000, 140 dias igual 160.000, passaria 16.000 pessoas a mais do que 144.000. 140 dias igual 4 meses e 20 dias, portanto, em 4 meses e 20 dias passariam 16.000 pessoas a mais do que 144.000. Veja bem, arredondando para baixo, em cerca de apenas 4 meses e meio de evangelização feita por estes 8.000 cristãos, completaria os 144.000. Logo ali no primeiro século em 33 era cristã. 28 anos depois, em 61 era cristã, foi escrito o livro de Hebreus, e em Hebreus 3:1, o apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos hebreus tinham a esperança celestial, receberam a chamada celestial. Logo, concluímos que 28 anos, após ter sido concluída a contagem dos 144.000, ainda tinha cristãos que tinham a esperança celestial. Isso nos prova que muito mais que 144.000 cristãos irão para o céu. Veja bem, se como vimos, em apenas 140 dias de pregação depois de Pentecostes de 33 era cristã obtivemos 160.000 cristãos batizados com Espírito Santo, imagine agora em 61 era cristã, 28 anos depois, o número de milhares de cristãos a mais que foram batizados com Espírito Santo. Se em 4 meses e meio equivalem a 140 dias de pregação e produziram cerca de 160.000 pessoas batizadas com Espírito Santo, imagine mais 10.080 dias, ou 336 meses de pregação, quantas milhares de pessoas a mais do que 144.000 pessoas que iriam para o céu? Se em 140 dias de pregação obtivemos 160.000 pessoas batizadas com Espírito Santo, imagine mais 10.080 dias de pregação. Seriam 72 vezes mais do que o número de 144.000. 10.080 dias dividido por 140, igual 72. Portanto, só no primeiro século com um cálculo bem simples, verificamos que a contagem de 144.000 pessoas batizadas ou ungidas com Espírito Santo se completou em 4 meses e 20 dias lá em 33 era cristã. Seguindo esta progressão matemática simples, até 61 era cristã, o apóstolo Paulo mencionou que aqueles cristãos hebreus. Veja Hebreus 3:1. Estes cristãos hebreus tinham a chamada celestial, portanto estes cristãos também iriam para o céu. Só que, seguindo a proporção matemática, seriam um número 72 vezes maior, 72 vezes maior, do que os 144.000 do primeiro século, ou ano 1 da era cristã.
Só aí já vemos que a lógica matemática nos prova categoricamente que muito mais do que 144 mil irão para o céu. E visto que o corpo governante das testemunhas de Jeová insiste em ensinar que só 144 mil irão para o céu, podemos comprovar que o corpo governante tem ensinado de modo errado as testemunhas de Jeová, por desconsiderar a lógica proporcional dos 8.120 cristãos que foram ungidos somente lá nos primeiros 7 dias da festividade de Pentecostes. Seguindo esta lógica, em 140 dias de evangelização, já completaram o número de 144 mil. Depois disso se passaram mais de 1080 dias, ou 28 anos, e a Bíblia prova que ainda havia a esperança celestial para os cristãos hebreus. Logo, a conclusão lógica é que além dos 144 mil, milhares de outras pessoas, cristãs, também iriam para o céu junto com os 144 mil. Portanto, fica provado pela lógica proporcional da Bíblia, que o corpo governante das testemunhas de Jeová tem ensinado de modo errado sobre os 144 mil, já por dezenas de anos.